negócio não anda, a coisa fica travada, a vida fica travada, não é só a questão do processo em si, é tudo o que vem dele, tudo o que vem dele. A remuneração, a tranquilidade na família, nas pessoas, aquela coisa travada, aquela coisa aberta que você quer virar a página da vida, mas fica aquela coisa lá ainda. Então, assim, isso aí provocava muito sentimento negativo na pessoa, não só da parte, por exemplo, de remuneração financeira, mas também de, olha, o processo está lá, o processo não anda, o processo está assim, o processo está assado. E a gente sempre fica querendo... O ser humano, naturalmente, ele realmente quer entregar coisas boas para as pessoas. Só que, infelizmente, você, dentro do ambiente arcaico, antigo do Poder Judiciário, você não consegue. Olá, meus amigos, estamos aqui na Jornada Nível Ouro, conversando com você e tentando explicar um pouquinho através de exemplos de pessoas que já chegaram lá, como você faz para chegar ao nível ouro. Que trajetória é essa, que rumo é essa, o que tem que fazer para chegar ao nível ouro? E tem gente que nem sabe o que é nível ouro, né? Nível ouro é quando o advogado atinge um faturamento de R$35 mil ou mais por mês, trabalhando com holding familiar, trabalhando com o planejamento patrimonial da família, utilizando como ferramenta a holding familiar e ajudando as famílias, cada uma delas, dentro do seu problema, da sua dificuldade, da sua dor. Ou seja, é um trabalho maravilhoso, né? Porque a gente ganha dinheiro, ganha muito melhor que qualquer outra área da advocacia, exatamente curando uma ferida existente na sociedade, que é uma dor existente na família brasileira. Isso é lindo e monetariamente muito gratificante. Mas tem um trajeto para isso. E esse trajeto não tem fórmula mágica. Esse trajeto ele tem indícios de como deve ser feito. E é bom a gente consumir a história das pessoas para entender o que elas estão fazendo. Então, a pegada é um pouco essa. Então, estou trazendo aqui nessa casa emprestada, você está vendo aqui que eu não estou no meu ambiente, eu estou aqui num estúdio no Rio de Janeiro, gravando esse nosso bate-papo, aproveitando a oportunidade que o time Holding Brasil se reuniu aqui no Rio de Janeiro, para pegar pessoas que já chegaram lá, que já estiveram no teu lugar antes, já estiveram sentados aí, como você, assistindo a um vídeo como você, e atingiram o nível ouro. Tenho aqui hoje, ao meu lado, o primeiro Pedro Neri. Fala, Pedro, se apresenta, de onde você é. E aí, Márcio, tudo bom? Sou advogado, né? Como acredito que a grande maioria do time. Sou advogado, atuo em Recife, Pernambuco, na verdade, já ultrapassei, inclusive, o nível ouro, né? Já chegamos aqui no nível diamante, inclusive, que é, como você já tinha comentado, pessoas que já alcançaram o faturamento, ou ultrapassaram de R$1 milhão com o holding familiar. Ou seja, então esse papo de nível ouro já era, né? Faz um tempo que eu nem me lembro, na verdade, o que é nível ouro, tá? Umas brincadeiras à parte, papo de nível ouro, o nível ouro já passou já faz algum tempo. Boa. Tô aqui também com o Cláudio. Tudo bom, Cláudio? Tudo bom, Márcio. Prazer enorme estar aqui com você. Se apresente para a moçada aqui. De onde você é? Fala aí, Cláudio. Eu sou de Brasília. Nasci no Rio, mas fui criado em Brasília. E estou trabalhando, que eu brinco dizer que eu estou trabalhando no Brasil, porque tenho um escritório em Brasília, Curitiba, e agora uma parceria e uma sociedade na Bahia. Né? Essa parceria na Bahia, ela veio ao acaso, né? Ao acaso, quase que patrocinado pelo time Holding Brasil, né? Vamos entender isso. Já eu vou entender isso melhor aqui. Todo mundo vai entender. Cláudio, me fala, hoje você está em qual nível? Eu estou no diamante, né? E fiz um percurso, né, para poder chegar nesse nível diamante praticamente na virada dos últimos 6 meses, né? Boa. E falando nisso, estamos te devendo a última placa, né? Isso, exatamente. A última placa, que te entregamos uma placa atrasada, a placa de platina, né? Para quem não sabe, a pessoa quando chega no nível ouro recebe um troféu, uma placa bonitona, né? Depois ele recebe quando chega no platina, depois quando chega no diamante, com o faturamento acima de R$1 milhão.
Muito bom, Cláudio. E agora vamos entender, o povo vai entender um pouco melhor que papo é esse de parceria patrocinada pelo time Holding Brasil. Vou aproveitar para apresentar aqui Bartira. Tudo bom, Bartira? Tudo bem, professor Márcio? Prazer enorme estar aqui. Eu sou Bartira Paz Cardoso Santos, sou advogada de Salvador, Bahia. Dizem que o baiano fala devagar. Rapaz, o Pedro falou aqui, eu não entendi nada que ele falou, porque eu já sei. Né? Mas ele falou assim, caramba, a mesma coisa é o baiano, cara. É muito rápido. 2.0. 2.0, mas as pessoas estão assistindo no 1.0. Bom, quem é então, você? Vamos lá. Vem fundo, isso. Sou Bartira Paz Cardoso Santos, sou advogada, Salvador, Bahia. Entrei no time Agora Holding. apareceu mais baiana. Agora sim, né? É raiz. Então, entrei no time Holding em perturbado, viu? Entrei no time Holding em 2021. E vim muito entusiasmada, acompanhando suas aulas e buscando trabalhar nessa área. E hoje passei no nível ouro e agora estou no nível diamante com a sociedade com o Cláudio Luiz. Muito bem. E que papo é esse? Que sociedade é essa que vocês fizeram? Você na Bahia, Cláudio no DF. Que sociedade é essa aí, Tudo Bartira? começou em Miami. Rapaz. Tudo começou lá em Miami em novembro, no encontro internacional do time Holding. E eu, quando conheci ele pessoalmente, embora já conhecia ele pelo Auron, nas aulas online, já conhecia ele. Mas tinha um olhar, alguma coisa assim, né? Não, foi uma coisa inesperada mesmo em Miami. Aí virou Tinder, né? Quase um Tinder hoje em Brasil. Mas é muito bom estar no time Holding, estar trabalhando com vocês. Para mim é uma realização, inclusive estar hoje aqui diante de vocês, de doutora Elaine, que está ali também perto da gente, Pedro, que é nosso parceiro. Enfim, só tenho a agradecer mesmo. Boa. E hoje, Bartira, você e o Cláudio juntos lá estão com quantas holdings em andamento? Nesse momento? Nesse momento, umas 10 holdings em andamento ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E você, Pedro, em andamento, quantas holdings? Olha, eu contei aqui agora, tinha 25. Boa. Então, vamos lá. Então, eu estou falando de gente aqui que já passou do nível ouro, sabe do que está falando, né? Sabe do que está falando, tem envergadura, ok? Para apresentar para você o que fazer e mais. Não são vendedores de pá, são garimpeiros, né? É gente que está com a mão na massa. Então, você vê aqui gente que está executando holding, não só aprenderam a fazer holding. Estão executando, estão trabalhando, estão ajudando as famílias e, por conseguinte, ganhando dinheiro com isso, ganhando bem com isso, mudando suas vidas com isso. E a ideia é extrair deles aqui o que tem que fazer para isso. Bom, deixa eu começar já por você aqui, Bartira. Antes, tá? Antes de time Holding Brasil, antes de trabalhar com holding familiar, você já trabalhava com holding antes? O que você estava fazendo antes? Então, antes eu estava trabalhando mesmo na advocacia, tanto judicial como extrajudicial, finalizando alguns inventários. E quando eu finalizei meu último processo de inventário extrajudicial, me deparei com a seguinte situação. E agora? Eu não quero trabalhar no contencioso do judiciário. Eu gostei muito dessa advocacia mais rápida, mais célere no extrajudicial. E aí eu comecei a buscar isso na internet. O primeiro vídeo que me apareceu foi o seu, trazendo esse tema de holding familiar, que eu não pensava nisso. Mas se encaixava com um sentimento que eu tinha, que eu nunca gostei de fazer inventário. Nunca achei justo um processo de inventário. Eu trabalhei muito com processos de inventário. Caro, né? Muito caro. E você fazia extrajudicial, nós estamos falando do inventário que nem era briga, não tinha nada, tranquilo, família de boa, né? Foi com a legislação mais recente que veio o inventário extrajudicial, mas eu trabalhei minha vida toda na advocacia do inventário judicial. Inclusive com meu pai, que é advogado há mais de 50 anos, e foi um inventário assim, sem nenhuma briga entre os herdeiros, todos maiores e capazes, mas não tinha a lei que podia ser no extrajudicial, então só esse inventário, 12 anos na justiça, Nossa. sem um litígio. E eu nunca gostei disso, assim, não achava justo, fora a dilapidação que é no patrimônio, pagar todos aqueles impostos e uma demora e depender sempre de uma decisão judicial e vai para os outros órgãos, enfim. Era doloroso, até que eu vi o seu vídeo no YouTube e trazendo esse tema de holding familiar para evitar o inventário. Estava casando certinho com o que eu queria, mas eu não esperava, foi uma busca pelo Google, você me apareceu,
E aí eu me inscrevi na jornada, que na época era Jornada Familiar. Jornada de holding familiar. Jornada de holding familiar. Era segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de 7 às 9. É isso mesmo. E ainda cumpri o dever de casa certinho. Eu liguei na televisão, você disse, não vá pelo celular, nem pelo computador. Assista pela televisão, porque vai ser muito interessante o conteúdo. E assim eu fiz. Que beleza. Foi muito bom. Maravilha. Pedro, você, quando chegou nesse universo de holding familiar, foi mais ou menos por aí também? Como é que foi a sua chegada aqui? A sua chegada no time holding Brasil? Para chegar no time holding Brasil, assim como acredito que a 99% do pessoal é a advocacia tradicional, né? Aquela advocacia tradicional, assim como o Bartira comentou, com inventário, com muito processo litigioso, com muita coisa travada e a sensação constante que todo mundo tem. A vida não se resolve. O negócio não anda, a coisa fica travada, a vida fica travada. Não é só a questão do processo em si, é tudo o que vem dele, tudo o que vem dele. A remuneração, a tranquilidade na família, nas pessoas, aquela coisa travada, aquela coisa aberta que você quer virar a página da vida, mas fica aquela coisa lá ainda. Então, assim, isso aí provocava muito sentimento negativo na pessoa, não só da parte, por exemplo, de remuneração financeira, mas também de, olha, o processo está lá, o processo não anda, o processo está assim, o processo está assado. E a gente sempre fica querendo... O ser humano, naturalmente, ele realmente quer entregar coisas boas para as pessoas. Só que, infelizmente, você, dentro do ambiente arcaico, antigo do Poder Judiciário, você não consegue. Em qualquer área, trabalhista, família, civil, tributário, qualquer coisa que seja. E aí, quando você vê a holding, o sistema de holding como alguma coisa que você consegue entregar um efeito positivo, coisa boa de verdade para a vida das pessoas, e, naturalmente, você ser bem remunerado por isso é espetacular. É um resultado inafastável, né? Você não ganha dinheiro porque você está... eu te cobro uma fortuna para fazer o que eu faço, paga aí. Né? Não, você gera um benefício muito grande. O gerar esse benefício muito grande é que faz você alcançar uma boa remuneração. Sim, exatamente isso. É exatamente o que você falou. Gerar um benefício muito grande é o que traz aquela boa remuneração proveniente daquilo. E esse benefício, ele não é necessariamente a questão patrimonial. Não é. Na minha visão, a questão patrimonial, o patrimônio, ele é nada mais nada menos do que a materialização de alguma coisa. Ele é só a materialização de alguma coisa. Então, se você deixa, por exemplo, um patrimônio, ele ser dilapidado no inventário, ele ser perdido no inventário, o que você está perdendo não é o patrimônio. Não é o patrimônio. O que você está perdendo ali é o que vem, é o efeito, é o que é gerado daquele patrimônio. É a qualidade de vida, é todo aquele esforço de vida que foi construído para que aquilo ali passasse a aparecer na família. Ou seja, que você deixa ser perdido quando você deixa o patrimônio ir para uma cobrança indevida, ir para uma tributação que poderia ter sido evitada, e para alguma coisa que, enfim, ser perdido por qualquer razão. O que você está perdendo é cada gota de suor, o que você está perdendo é o tempo, são as noites sem dormir, são aquelas vezes que o filho foi dormir, a esposa foi dormir, o marido foi dormir, você levantou, foi fazer alguma coisa. É isso aí que está sendo perdido, na verdade. Qualidade da sua vida, que você sacrificou a vida inteira para formar um patrimônio, né? Ninguém... Cara, não se quebra... não se faz omelete sem quebrar ovo, né? Então, o cara que constrói patrimônio, para sair esse omelete, ele teve que quebrar muito ovo na vida. Exatamente isso. E é cada ovo desse que ele quebrou que está envolvido ali, né? Cada minuto de qualidade de vida que ele teve que sacrificar para ter um patrimônio melhor, é isso que está se perdendo com o inventário. Não é dinheiro, não é uma certidão de imóvel. Né? Exatamente. Mas não é só o minuto. É o que aquele minuto vai gerar para a pessoa, para a família. É a qualidade de vida, é a viagem, são as pessoas juntas, são os momentos de verdade da família que acabam sendo ou perdidos ou diminuídos. Porque você deixou aquilo ali, aquele patrimônio, aquela família, aquelas pessoas caminharem no sentido, entre aspas, errado. Poderia ter sido evitado aquilo ali. E quando você faz isso, quando você consegue mais do que fazer isso, quando você consegue mostrar para as pessoas isso daí, quando você consegue materializar, mostrar para as pessoas de verdade o que é que vai ser perdido, o que é que pode ser perdido se aquele patrimônio seguir naquele caminho, que na forma como a gente faz a nossa construção aqui de captação, seção de viabilidade, croquis estrutural, holding familiar, ou seja, a pessoa chega na holding já percebendo o que é que vai acontecer no meio do caminho, passo a passo, entre aspas, fica até fácil, na verdade. Fica até fácil. Porque você mostra para a pessoa, você mostra assim, de uma forma muito palpável, de uma forma muito material na mão dela, o que é que efetivamente vai acontecer se a pessoa seguir naquele caminho.
E no caminho da holding, não, você consegue evitar aquilo ali. Boa, boa, muito boa essa pegada. Cláudio, me fala o seguinte, vamos partir um pouco aqui para a técnica de holding familiar, beleza? Ok. Antes de entrar no time Holding Brasil, você já trabalhava com holding familiar, você teve seu primeiro contato aqui, e eu queria saber o seguinte, quando você estava dando esse primeiro contato, tendo esse primeiro contato com a gente, de repente a coisa se apareceu, até mesmo antes de fazer uma jornada ou algum evento em que a gente se aprofundou, você deve ter tido uma percepção que holding envolvia um negócio multidisciplinar. Tinha alguma área do direito, algum tema da matéria que tu fala, cara, isso aqui é mais tenso, deixa eu entender isso aqui. O que mais te assustava nesse sentido? Márcio, eu vou responder das primeiras colocações que você fez, né? Eu vinha trabalhando desde 2014 com direito empresarial. Então, eu vinha procurando sair do contencioso e trabalhar com o direito empresarial, o consultivo através do direito empresarial. E, com isso, mexendo com franchising e essas coisas, eu comecei a ter contato com alguns grandes empresários que queriam fazer o planejamento deles. Não se usava a expressão planejamento patrimonial familiar. Era o planejamento, eles queriam organizar, ver como defender ali o lado deles. E eu estudei isso durante um bom período, né? Eu fiz os cursos na PUC, tributário, societário, contratos empresariais, mas tudo isso voltado para a empresa. E por conta dessa necessidade dos clientes, eu comecei a estudar essa parte. Meu sócio, vendo alguns planejamentos que eu fazia, me apresentou o teu curso. Que legal. Então veio através dele. Ele que me passou o curso, não apareceu, eu não pesquisei, ele me trouxe porque ele via que eu estava sempre trabalhando essa parte societária, eu estava sempre trabalhando essa parte empresarial. Aí me trouxe. Eu achava que holding era outra coisa. Eu achava que holding era aquela empresa que administravam empresas. Tu vinha do direito empresarial, holding para você era o estrito senso, né? Era só uma empresa controladora de negócios. Né? Exatamente. E de participações, coisas nesse sentido. E contigo, né, eu tive que vir, né, eu vi essa variação enorme, eu tive que vir para a área de família. Porque fazer inventário, né, mexer com sucessões, eu acabava sendo obrigado a fazer em razão dos meus clientes, porque eles querem que a gente faça, eles querem que o nosso escritório faça. Então, inclusive eu tenho um inventário desde 2014, que é o maior exemplo que eu tenho para tudo que eu posso contar, para tudo que a gente fala que pode dar errado no inventário, eles têm nesse, tá? 2014, exatamente, dezembro de 2014. E eu tenho nesse cliente. Então eu vim para a área de família, de sucessões, eu vim estudar essa parte. Mas você mostrou muito bem para a gente essa visão de que tem essas diversas áreas do direito, por isso eu já citei antes, o societário, o tributário, família, sucessão, né? Enfim, vamos botar o direito civil, vamos botar as questões notariais, cartoriais, que também influenciam demais no que nós estamos falando, né, no que nós estamos fazendo. Mas você é que me deu esta visão e que também retirou de mim aquela ideia de que holding, né, é uma empresa onde eu coloco todos os bens. Não, a holding que a gente fala é uma solução empresarial, completa, né, societária, produz os benefícios tributários que muita gente procura com essa questão de transferir os imóveis para dentro da pessoa jurídica para ter, né, para dentro de uma holding, para ter o benefício de um imposto de renda mais baixo da locação dos seus imóveis, e passamos a ver todos os demais benefícios, como a transmissão para os filhos, como atender. Foi um caso no Rio Grande do Sul, um empresário tinha um filho que gastava dinheiro demais e ele tinha certeza que se ele passasse para este filho
a empresa dele, o negócio dele, o filho acabaria com aquilo em 2 tempos. Então, ele pediu uma estrutura em que o filho pudesse ser remunerado após o falecimento dele e o outro filho administrasse a empresa e tivesse a obrigação de tratar bem. Ou seja, olha só quanta coisa que a gente teve que movimentar. Como é que eu vou garantir que o filho que está administrando consiga atender bem o outro? Porque ele não era Isso é incrível, né? incapaz. Através dos contratos envolvidos na holding familiar, a gente consegue garantir um comportamento futuro das pessoas que o ser humano não consegue. Né? Exatamente. Exatamente. E são contratos, o que eu gosto de dizer é o seguinte, que esses contratos que são de natureza empresarial, eles não são contratos feitos para ir para a justiça. Né? Eles não são contratos feitos para briga. Né? Eles são contratos que eles são arquitetados de uma maneira que eles evitam a briga. Que ninguém quer brigar tendo constituído um contrato daquele, porque não compensa nem a discussão. Isso é incrível. É um contrato feito para não ter briga. Isso é incrível. E isso é uma coisa boa desse trabalho, né? Eu hoje trabalho basicamente com planejamento patrimonial, com holding. E assim, é um prazer porque você está trabalhando para evitar brigas na família. Você está trabalhando para trazer uma tranquilidade para o pai, para aquele provedor, né? Que uma tranquilidade que os filhos depois não vão brigar, que os filhos depois vão ter dinheiro para poder viver e prosseguir a vida, né? Não vão ter que vender um imóvel para poder pagar os custos do inventário. Então, assim, é uma satisfação enorme. É uma satisfação enorme. E olha só outra coisa também que essa reflexão traz. As pessoas, elas só alcançam aquilo que os olhos veem, beleza? E não tem nenhum mal nisso. A gente tem 5 sentidos, a gente alcança aquilo, na verdade, que cada um dos sentidos consegue ver. Essa é o comum do ser humano. O problema é que, nesse âmbito empresarial, as coisas, como elas não vão parar no Poder Judiciário, né, elas não viram processo, então não estão públicas, as pessoas não ficam sabendo do que se trata, ok? E como são feitas por bancas que os caras cobram muito dinheiro, na verdade não são nem bancas, são internos dos jurídicos das grandes corporações, são pessoas que têm salários muito, muito, muito altos que sequer estão dando aula na faculdade. Né? Porque perderia dinheiro se estivesse na faculdade dando aula. Então, quer dizer, acabam sendo soluções que o resto da comunidade jurídica não tem acesso. Não tem acesso. E isso é incrível, porque o que acontece? A gente consegue extrair daqui soluções que a maioria das pessoas nunca parou para pensar. Mas olha só, vamos lembrar aqui, Operação Lava Jato. Cara, arrebentou com a Odebrecht. Quebrou? Não. Arrebentou com a Odebrecht. Alguém ouviu falar de briga de acionistas interna na Odebrecht, no meio da Operação Lava Jato? Não. Ouviu falar de delação, tudo mais, tal, de terceiros, mas interna? Nenhuma. E dentro da Camargo Correia? Alguma? Dentro da Queiroz Galvão? Alguma? Alguém ouviu falar de briga interna dentro da 123 milhas? Não. Ou da Americanas? Cara, o troço é arquitetado para não ter problema entre eles. Os problemas acontecem, a vida traz, ok? A vida traz, de fora para dentro. Mas o troço, ele cria um corpo muito, muito poderoso, né? Exatamente. Eu faço até um comparativo que eu estava comentando há um tempo atrás nos colegas, que é com testamento. Olha só que interessante. O sistema de holding é construído de um modo que as pessoas não conseguem brigar ali. Eu estava comparando, por exemplo, com um testamento. Um testamento ele é sempre um saco de... Exatamente. Um testamento ele é um saco de pancada. Se você quisesse que acontecesse com o seu patrimônio, com a sua família, com os seus bens, o que está na lei, não tinha para que fazer o testamento, concorda? Concordo. Ou seja, o testamento ele é Respira, feito... Pedrinho. Respira. Respira. Eu tô respirando por ele. Calma. Eu tô assim, Tá. ele se empolga muito. Muito empolgado aqui, porque a parte de temas da parte de direito eu me sinto muito confortável. Por isso que eu vou falando até acelerado, inclusive. Continue falando. Mas voltando a falar um pouquinho mais lento, com o pé no freio, mais assim. Respiração Caymmi, né? Coisa, né? Mas nessa pegada, o testamento, ele sempre é um saco de pancada, cara.
Porque se você tem um patrimônio, uma família, alguma coisa, e você faz um testamento, se você quisesse que acontecesse com o seu patrimônio o que estava na lei, não tinha para quê. Não precisava de testamento. Não precisava de testamento. Ou seja, o testamento ele é feito para que aconteça alguma coisa diferente do que está na lei. Claro que tem lá suas exceções, mas na grande maioria das vezes é para ser feita alguma coisa diferente do que está na lei. Exato. Isso aí é uma coisa que, assim, pela própria natureza do acontecimento, tende a gerar insatisfação em algum lado. E quando você gera insatisfação em algum lado, o que acaba acontecendo? A briga, o litígio, o problema, a demora, e tudo isso gera o quê? O encarecimento da coisa. Ou seja, a coisa fica mais cara, mais patrimônio perdido. Já quando você sai de um ambiente desse e vai para um ambiente de holding familiar, não é que a coisa apenas fica melhor, não é que a coisa apenas fica mais barata. Cara, é que a família ela não consegue. A coisa ela é construída de tal modo que a briga não consegue surgir ali. Isso é uma beleza, assim, isso é espetacular dentro do sistema de holding. É verdade, é verdade. Inclusive, Pedro, as pessoas, às vezes, elas se enganam em achar que com a família delas não vai ter problema. Não, com os meus filhos nunca vai ter problema. E eu não estou dizendo que você está errado, não. Talvez, realmente, com os seus filhos nunca vai ter problema. Agora, tem pessoas que vão se envolver naquilo ali que o teu cliente não tem controle. Por exemplo, o teu cliente sabe que com os irmãos, os filhos, nunca vai ter problema. Talvez ele saiba até que com a nora e o genro, porque ele conhece muito bem, tudo mais, nunca vai ter problema. Mas quem serão as noras e os genros de amanhã? Serão os mesmos de hoje? Ninguém sabe. Então, cara, são pessoas que você não tem controle nem de quem serão. E essas pessoas no futuro vão se meter no negócio. Por quê? Quem vai dormir com o seu filho de noite não é o irmão dele. É outra pessoa que fala assim, não, vamos cuidar da nossa família, e o irmão vira parente, e a nossa família vira nós aqui. Né? E os pais não têm controle de quem serão essas pessoas no futuro. E olha só que interessante, eu estava um tempo atrás numa sessão de viabilidade, e aí tinha uma discussão lá sobre um filho que já tinha alguma idade para ser casado, alguma coisa assim, não era. Mas existia assim a chance de em algum tempo ele se casar, mas não tinha outra pessoa. E aí, olha só o que o filho do cliente comentou. Que não é casado, não tem nenhuma relação que pode virar uma união estável. Ou seja, é uma situação que às vezes pode ser mais risco ainda. Porque não tem ninguém ali. Se não tem ninguém ali, você não tem a chance de saber como é a relação. Se vai ser boa, se vai ser ruim, porque não existe a pessoa. É isso. Ou seja, na prática, o que é que você faz? Pega um cheque em branco para a vida, deixa esse cheque assinado e deixa que a vida preencha para você. É um perigo gigante. Muito bom. Exatamente isso. Pedro, na tua origem lá atrás, antes de time holding Brasil, qual era a praia que você mais navegava no direito? Tinha algumas, até bastante direito tributário, não, na parte trabalhista, mas gostava muito, a minha maior afinidade, ela veio da parte de família e sucessões. Agora sim, dentro do ambiente de holding, cara, a gente toca tudo, até coisa que eu nunca imaginei que fosse tocar, até parte internacional, até direito notarial, até direito registral, aquelas coisas que não fazem muito parte do dia a dia. Mas você acaba lidando. E mais, graças a Deus que você acaba lidando e acaba entendendo tudo aqui dentro do time Holding Brasil. Ou seja, o trabalho no planejamento patrimonial da família com holding familiar é uma especialização, mas é uma especialização que faz com que o profissional tenha tentáculos, né? Acaba dando para a gente uma visão muito, muito mais ampla. E sabe o que é bom? O modo como a gente constrói o conhecimento, as soluções dentro do time Holding Brasil é um modo que você não vê o logaritmo. Sabe o que isso quer dizer? Sabe quando você está estudando, quando você é criança, que você estuda um monte de coisa no colégio, que você não consegue entender nenhuma aplicabilidade prática para aquilo? Logaritmo, meu Deus do céu, em que na vida... Eu sei. E eu sei porque você sabe, mas só você sabe. Eu sei. Ele serve, por exemplo, para calcular o pH. Pra que eu vou calcular o pH? Meu Deus do céu. Eu sou advogado, o pH... É sério? Mas porque eu sou técnico em química antes de ser advogado, olha isso. É mesmo. Tem esse detalhe na sua vida. O cara é técnico em química. Só sabe... Não, veja a razão pela qual ele sabe para que serve o logaritmo. Porque é técnico em química. Só por isso. Tem nada a ver com direito aqui. Nada. E aí o que acontece? Você tá no colégio, você tá lá, às vezes até na faculdade, e você vê logaritmo, matriz e tanta
coisa assim que A você... velocidade do carro, física. Exatamente. Pra que eu vou aplicar isso na minha vida do direito? Exatamente, exatamente. Ou seja, você não vê aplicabilidade prática. Só que dentro do time... Não é que não tenha, né? Não é que não tenha. Tudo que a gente que aprende tem. Sim, Mas a gente não consegue enxergar o porquê das O coisas. porquê. Tudo Por que você estão me estuda, mostrando aquilo? todo o conhecimento que a humanidade produziu, ou quase todo ele vai ter alguma aplicabilidade prática, com certeza. Só que muitos conhecimentos eles têm uma aplicabilidade muito específica, que o resto do universo não vai ter relação com aquilo, vai ter relação com o efeito daquilo. Eu não sei calcular o pH, mas eu sei que eu tenho que entrar na água com aquele pH, que a água tem que ter um pH tal para poder beber, para poder consumir. Ou seja, eu sei o efeito daquilo ali. É a mesma coisa com o sistema de holding aqui. Dentro do time Holding Brasil, a gente não estuda o logaritmo do direito, não estuda a matriz do direito, não estuda aquilo que não vai ter praticamente nenhuma utilidade prática. A gente estuda de verdade. A gente se detém naquilo. A gente se detém naquilo ali que provoca efeito prático na vida das pessoas, exatamente. Aí eu vou pedir um espaço para mim, porque ele estava falando rápido que eu reclamei com ele. Eu não vou falar depois de você, porque não vai ter espaço para mim, o tempo vai ter acabado. Né? Aí ele quis falar rápido, não precisa, eu vou puxar para mim. Isso que você está comentando, eu acho que é bastante interessante e que eu gostaria de destacar aqui. Nós, no time Holding Brasil, nós verificamos a utilidade de cada um daqueles direitos que nós estudamos na faculdade. E até a necessidade de estudar outras coisas da faculdade que não são ensinadas e nós precisamos aplicar. Então, nós, advogados, enxergamos isso. E dentro do time Holding Brasil, nós temos uma outra vantagem, porque nós temos advogados das mais diversas áreas. E, com isto, eles todos estão ajudando a evoluir o nosso conhecimento. Não fica restrito nas áreas que a gente está estudando. Nós estudamos essas áreas, mas a especialidade de cada um que está dentro do time ajuda a ter uma nova visão, a colaborar, a contribuir. Aqui mesmo, Cláudio, qual é a chance, por exemplo, da Bartira, que acabou de falar que vem da área de sucessões, de organizar um negócio que ela tenha profunda clareza que aquela cláusula de impenhorabilidade não vai ter uma inflexão, por exemplo, na Justiça do Trabalho. Aí ela se relaciona com o Pedro, que tem uma habilidade originária de estudo trabalhista. Aí se relaciona com você. Aí em outro sentido, aí se relaciona com você, que tem uma visão sobre a estruturação societária e o impacto que causa, mas que, por conseguinte, não tinha essa visão do direito societário, do direito sucessório. Então, quer dizer, a gente vai... essa vivência dentro do time Holding Brasil, ela traz até as parcerias, né? Sim, exato. E eu hoje trabalho com muitas parcerias, o Pedro é um dos nossos parceiros, tá? Porque cada um vai completando com aquele conhecimento, com aquela experiência a mais que tem. Então, eu vou falar do Grupo Diamante, né? Que o que a gente troca de informações, o que a gente aprende, não tem uma pessoa, nesse encontro que nós tivemos agora, eu não encontrei uma pessoa que não estivesse agradecendo a outra a informação que recebeu. É legal isso. Todo mundo reconhece o que ganhou com o colega do lado. Nossa, eu aprendi pra caramba. Comportamento de time. E tem coisas que eu acredito que tenham sido mudadas dentro porque é uma coisa que é importante, nós estamos sempre evoluindo, assim como a vida vai mudando, nós mudamos também as nossas técnicas, as nossas formas de fazer, descobrimos outras mais novas, vem novas leis, a gente altera a forma. E eu acredito que dentro do time Holding Brasil, muitas técnicas foram mudadas desde que nós entramos, eu acho que eu entrei antes dela, desde que nós entramos, para o que é colocado hoje. Eu acho que você também aprendeu com a gente. Todo dia. Exatamente porque nos deu essa oportunidade de dividir o nosso conhecimento contigo. Muito. Né? Rapaz, em 2015 eu fazia holding com uma célula. Com uma célula. Hoje em dia nenhum cliente meu quer. Não sou eu que escolho, é o cliente que escolhe, nenhum deles quer. Deixa eu aproveitar para falar um pouco dessa parte mais técnica. Bartira, entrou no time Holding Brasil. Um monte de aula, está estudando, beleza. O que é mais doído para estudar da matéria? Então, no meu caso, eu nunca tinha atuado na prática com o direito societário. Acordo de sócios,
aquelas cláusulas todas que vocês trazem dentro do time holding, então aquilo para mim me assustou. Eu entrei, me empolguei, depois eu me assustei e me encolhi. Depois eu fiz, não, mas eu não quero trabalhar com isso, então vá fundo. Aí você vinha com a nova jornada, eu me empolgava de novo, estava ali na frente, a primeira a chegar na sala, no online. Então, assim, eu adorava fazer as aulas, porque aquilo me dava uma injeção de ânimo. Então, aquilo que me assustou no começo, eu voltei, não, para eu ter que voltar a estudar, eu tenho que voltar. E aí vieram as oportunidades de trabalhar no seu escritório online, de fazer a sessão de viabilidade, de fazer o croquis. Então, numa dessas situações, eu me deparei com o Pedro, onde eu conheci, no caso concreto, e isso foi me dando ânimo. Ele falou, se você tiver alguma dúvida como fazer a hold, não se preocupe, você vai ter quem te ajude a fazer. Você não vai passar nenhum perrengue, pode seguir produzindo conteúdo, porque aí veio o Auro também, na minha caminhada, através daquele encontro que vocês fizeram em Miami no mês de abril. Eu entrei no Auro por conta do que eu ouvi ali naquelas palestras, uma melhor do que a outra. Eu não sentia nem fome. Porque eu não queria nem me levantar para poder não perder o que cada um falava. Era incrível aquele conhecimento que eu estava tendo de vida, experiências de vida, mudanças de paradigma de cada pessoa. Entrou por um caminho, aqui não está bom, vou por esse caminho aqui até ficar bem. E aquilo ali foi me chamando a atenção pelas palestras que eu assisti, entrei no Auro e por conta disso aprendi um outro mundo. Então eu tinha uma motivação para ir para o escritório numa área totalmente diferente, totalmente conectada com o mundo atual, tecnológico, de mídia, de uma coisa que eu nunca vivi na vida. Então, eu fiz assim, bom, eu tenho uns colegas que vão me ajudar, então eu voltei, estude a aula que você aprende. E a gente tem colegas ali que se formou outro dia, mas de ser tão disciplinado, domina o direito, como muitos que estão formados há 15, 20 anos, porque a pessoa focou naquele material que está lá. O material existe, não é pouco, não, e esse material é atualizado sempre. Toda vez que alguém tem uma ideia muito boa, traz alguma cláusula nova, melhora aquela redação para não dar problema com o fisco, não dar problema com a prefeitura, não dar problema no cartório. Então, assim, aquilo ali tudo somado, isso tudo, me deu muita felicidade também, porque eu estudava uma época para concurso, eu ficava na teoria, Tício, Mel e Caio. De repente eu entro no time Holding Brasil, é prática, prática, prática. Se jogue. É realidade. Estude, vida real. Faça acontecer, mude aquilo que está lhe incomodando, mude a vida das pessoas. Vá atuar na prática. Você tem a teoria todinha aqui, bonitinha, e a prática na sequência. Seu vizinho pode ser seu cliente. Você está aí perdendo tempo, não pode perder tempo se queixando e tá ruim, mude. Então, assim, o time Holding me deu tudo isso. Boa. Tudo isso. E olha só, complementando alguma coisa que o Barteiro comentou, a gente fala muito da entrega aqui no time Holding como sendo uma coisa mais individual, mais para a pessoa. Mas o fato de existir um comportamento de time no nível em que a gente tem dentro do time Holding Brasil é uma coisa que já me fez dizer isso para muitas pessoas. Você não precisa saber fazer holding para vender holding. Olha só que interessante isso. Ele precisa arrumar um parceiro, né? Exatamente, cara. Tem 100 mil Exatamente. parceiros. Ou seja, veja que louco. Em regra, qualquer lugar, qualquer coisa que você vai fazer, prestar de algum serviço na sua vida, você precisa saber fazer aquilo para que você possa fazer. Eu diria até melhor, Pedro. Se ele não souber, pelo menos como faz, ele não vai saber vender o serviço. Então ele vai aprender como faz. Mas ele não precisa ser o cara que vai operar. Ah, sim. Né? De fato, quando eu falo da pessoa que a pessoa não precisa saber, não é no sentido que não precisa saber nada. Não é para ser um ignorante. Isso, exato. Não é para ser um absoluto ignorante. Claro que tem que entender, tem que saber. Mas você não precisa assim, ter passado 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não. Fazer uma pós-graduação. Fazer uma pós-graduação estudar, não precisa. Você, quando entra no time, você tem um nível de comportamento, de contribuição de pessoas que estão ali com um legítimo interesse de estar com você, de lhe ajudar. E eu não estou falando só de você, de Elaine, das pessoas que estão ali profissionalmente, não. Eu estou falando de quem está ali do seu lado no Zoom, de quem está ali do seu lado no YouTube que você não sabe nem quem é. São pessoas que estão ali querendo que você se dê bem. Querendo de forma legítima que você se dê bem. Que se você se der bem para aquela outra pessoa que está ali com você, vai ser bom também. Ou seja, você consegue até prestar um serviço, talvez até no dia seguinte, na semana seguinte em que você entra ali. Você não precisa fazer uma pós-graduação, passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Você entrou, em pouco tempo, você já consegue, inclusive, ganhar dinheiro.
Você consegue ganhar dinheiro. E não é ganhar dinheiro no sentido de vou ganhar dinheiro. Tem gente que chega no nível ouro no primeiro mês de curso. Sim, tem gente que chega no nível ouro, às vezes até sem fazer holding, né? Tem gente que chega no nível até só com a quantidade de sessões e croquis. Só com a quantidade de sessões e croquis. E por incrível que pareça, isso não é difícil de acontecer. Não é. Por incrível que pareça. A gente fala nível ouro, assim, talvez para quem está olhando de fora seja uma coisa inalcançável, difícil, porque é colocado como uma meta, mas, cara, é relativamente fácil. Por incrível que pareça dizer isso, é relativamente fácil você chegar no nível ouro com a técnica, com o jeito como a gente faz aqui dentro do time. Boa. E nessa técnica, Cláudio, na mesma pegada aqui da Bartira, o que para você já foi eu imagino que não seja a mesma coisa da Bartira, porque a dificuldade dela foi exatamente no direito empresarial, né? O que te deu um certo, pô, cara, esse ponto aqui ou essa área aqui é mais complexa para mim? Lá no começo. Foi a questão tributária. Apesar de eu já ter feito o curso de tributário na FGV, a questão tributária foi uma... É específica, né? Isso não é uma pós de direito tributário, não é todo o direito tributário, é muito específico, são alguns tributos muito específicos. Exato, e a forma com que a gente vê. Então, essa questão tributária e a questão contábil, a questão da contabilidade, e isso foram duas coisas que foram um desafio maior para mim, essa mudança de visão. Nesse encontro que nós tivemos, agora, eu me senti obrigado a compartilhar aquela visão. Nós utilizamos esse instrumento aqui. Mas, gente, olha, esse instrumento é um instrumento da contabilidade que nós utilizamos aqui. Porque dentro do nosso time, toda vez que alguém escuta falar naquele instrumento, acha que aquilo é a operação que nós fazemos dentro da estrutura societária, dentro de uma holding. Não é. A origem dela é outra. Mas o time trabalhou isso, o time aprendeu. Estou falando do time, né? Pode ter sido você, provavelmente foi você que trouxe isso para a gente. Mas no estudo, e eu vejo, hoje eu praticamente não vejo o time Holding Brasil como um produto, eu vejo o time Holding Brasil como uma comunidade. E é o que ela é. Esse pessoal, então, fica até difícil dizer, foi o Pedro que falou, foi você, foi da aula do time Holding, até porque elas vêm mudando e vêm sempre trazendo essas novidades, essas inovações, estão sempre sendo gravadas, coisas novas, tudo que a gente evolui, né, que a gente aprende. Então eu me perco, não sei de onde vem. E Cláudio, em que momento que você falou assim, caraca, agora não? Você sabe, algum espaço no tempo, algum momento no tempo, e que você falou assim, caramba, não, agora eu estou tranquilo com isso? Sobre essa parte do direito, do tributário, da contabilidade. Você sabe se teve algum ponto que tu consegue eleger como uma virada? Fala, pô, caraca, agora eu peguei. Eu tô aqui procurando, eu não estou conseguindo identificar, até porque, não sei, alguns colegas são capazes de lembrar da minha turma e que muitos começavam a criticar e queriam desistir. Estou falando muitos, é mentira. Alguns queriam criticar, porque foram poucos. E eu dizia, gente, deem o tempo para vocês entenderem. Esperem para vocês entenderem. Porque estava assim, tranquilo. Havia uma dificuldade da pessoa de questionar aquilo que estava sendo colocado, porque estava fora da visão dela, estava fora do que ela via normalmente. Então, ela disse, não, mas isso aqui eu não consigo entender, isso aqui... Não, espera, tenha um tempo. Então, eu fui sempre muito paciente. Eu digo, não, está sendo dado isso, tem alguma coisa a ver. Vamos ver. Aí eu esperava, está faltando eu compreender aquilo, está faltando eu enxergar aquela peça dentro do conjunto, dentro do cenário. Faz sentido, as pessoas são diferentes, né? Tem gente que vai achar assim, virou, aqui eu peguei. Tem gente que vai falar assim, um pouquinho, de pouquinho, opa, quando se depara com, olha para trás e fala, não, entendo, estou entendendo sim. Exato. Então tem gente que tem facilidade de entender as questões contábeis, tem outros que têm mais facilidade nas questões contratuais. Para mim, as questões contratuais, as diversas cláusulas, foram coisas muito simples, porque eu já usava aquilo. Não com a visão que a gente tem para a holding, para o nosso planejamento patrimonial, mas sim para os empresários. E aí eu vou pedir licença para comentar um caso que eu vivi no ano de 2019, final do ano,
um cliente meu da área de franchise, uma franqueadora, estava fechando um contrato de uma parceria, e eu cheguei para ele, botei no contrato uma cláusula, que se alguma coisa, os termos não são esses, tá? Mas a ideia seria essa, se alguma coisa acontecesse fora do esperado, tá? Ele não teria a obrigação com o franqueado, com aquele parceiro franqueado. Ele mandou tirar essa cláusula. Aí, em março de 2020, veio a pandemia, né? E ele se deu mal por conta disso. Então, assim, a gente já tinha esse trabalho, eu já tinha essa preocupação no futuro dos contratos. Nós advogados conhecemos muito bem um negócio chamado teoria da imprevisibilidade. Isso. E foi o que aconteceu aí. Pedro, qual foi o ponto da técnica ou a área do direito? O que você sentia mais dificuldade? Que tu fala, isso é dor, e o momento que você falou assim, cara, matou a pau. Cara, olha, do ponto de dor, assim como o Cláudio, foi o mesmo, foi a parte de direito tributário. Acho que é a pegada um pouquinho mais complexa, né? Naturalmente. Agora, eu não me recordo um momento específico, um ponto-chave no tempo em que a partir dali foi assim. Na minha visão, a maioria das coisas da vida não acontece de um dia para o outro. A vida, ela não acontece como um casamento, ela acontece com uma união estável. Ela vai acontecendo. Normalmente é assim que acontece. E aí, na minha jornada de aprendizado, de trabalhar, enfim, aprender os temas que a gente tem que aprender para a parte de holding, eu acredito que foi uma coisa gradual, porém foi curto, porque assim, como já escutei muito essa brincadeira, né? Virando madrugada. Para quem não sabe, o Pedro é um notívago de primeira e tem o hábito de perguntar, você tem 5 minutinhos? Um pouco, às vezes, 2 da manhã. Às vezes 2 da manhã. E os 5 minutinhos são quanto tempo assim na prática? Até as 5 da manhã. Mas brincadeiras à parte é por aí. Ou seja, eu acredito que o meu processo ele foi um processo que foi gradual, porém ele foi muito curto. Porque eu sempre senti a ânsia, eu gostei muito assim, dos temas, de tudo que envolve a parte de família, de sucessões, tributário, contabilidade. Então eu consumia muito rápido. Então foi um gradual com relação à minha parte, mas foi um gradual e um curto período de tempo, porque eu consumi muito rápido. Entendi. Agora, olha só uma coisa legal. Vamos falar dessa dor do tributário, até de contabilidade. Vamos fazer um resumo de holding familiar. A gente utiliza uma estrutura de direito societário, beleza? Para resolver um problema, muitas vezes até de direito de família e também de direito de sucessões. Uhum. Emprega também algumas questões que são de direitos reais, direito das coisas. Emprega outras que são de teoria geral dos contratos, beleza? Uhum. E o resultado é um benefício tributário, beleza? Algumas vezes decorrentes de um reflexo na contabilidade dessa empresa. Então, vamos pegar esse apanhado todo e pensar o seguinte, o que você fez concretamente? O que você fez foi a parte contratual. O que você fez foi só direito. A execução, a gente não executa nada de direito tributário. Uhum. Faz sentido? Faz, total. A gente não executa nada de contabilidade, nada. A gente produz efeitos para tributário e para contabilidade. Então, o que a gente está fazendo tem reflexos. Então, por isso a gente precisa entender o porquê a gente está fazendo. E é por isso que a gente estuda tanto e às vezes é tão doído para as pessoas entenderem. Mas a parte boa é que você não precisa se preocupar, dizer, não, eu preciso dominar ao ponto de saber fazer, porque não tem o que saber fazer para implementar. O que você faz, na verdade, gera um resultado que é um benefício tributário, muitas vezes através de algo que vai refletir na contabilidade da empresa. É por aí mesmo, verdade. E não é o que você precisa estudar. Eu quero fazer agora uma ponte, por falar em benefício, eu quero falar do beneficiado. Né? Não dá para você pensar em querer chegar ao nível ouro esquecendo que só tem um caminho para chegar ao nível ouro.
E não é estudando. Não é estudando. Estudar é uma condição sine qua non que tem que ter para você poder entregar qualquer coisa. Qualquer coisa, beleza? Mas não é. Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Não é. Exatamente. Né? Então, tem que ter o cara que te paga. Né? Tem que ter o cara que te paga. Então, para ter o cara que te paga e a coisa ser honesta, ser legítima e ser prazerosa, a gente tem que identificar aquilo que a gente chama de cliente certo. A gente fala muito isso dentro do time Orgulho Brasil. O cliente certo. Não é o cliente ideal, é o cliente certo. E por ser cliente certo, né? O cliente certo, cada um tem o seu. Né? Cada um tem o seu. Cada um tem aquilo que para ele é um cliente certo. Para você, Cláudio, quem é o seu cliente certo e por que razão ele quer ter uma holding familiar? Olha, meus clientes têm duas características. Eu vou falar do certo botando dois grupos, porque não tem como eu dizer este é mais do que aquele. Realmente, o meu cliente certo é um cliente que está procurando a sucessão para os filhos, tá? Evitando que os filhos percam. Eu vou botar até uma coisa. Eles consideram uma escada. Eu já subi até aqui. Eu quero que meu filho venha daqui para cima e não tenha que descer alguns degraus para poder chegar onde eu estava depois. Tá? Então, eles não querem isso. Então, eles procuram para ter esta tranquilidade. Tá? A idade deles vai da... Bom, vou botar o outro antes de falar da idade, porque vai ser para todos. O outro grupo é o que quer proteger algum tipo de filho específico. Em que sentido? Proteger, mas respeitando as leis, tá? Porque é uma das coisas que a gente sempre afirma. A lei não pode ser desrespeitada, senão nada do que a gente faz tem valor. Tá? Então, a gente evita sempre o problema. Mas são famílias que vêm assim, um caso específico, 2 filhos antes do primeiro relacionamento, 2 filhos do segundo relacionamento e 2 filhos fora dos relacionamentos. Aí você tem uma questão de direitos que cada filho tem que não são exatamente iguais. Por quê? Porque um tem o direito que vem da mãe e do pai, o outro tem o direito que vem só do pai, o outro tem o direito que vem deste pai e da mãe que está viva, porque a outra era viúva. Tá? Então, eles pegam e procuram proteger o negócio da família para aqueles que estão vivendo ali. Os 2 que estão fora do relacionamento não vivem aquela empresa, não vivem aquele negócio. Tá? Aí vem o curioso agora, a questão da idade. Vem de 45 anos para cima. E normalmente são ou as mulheres que nos procuram ou os filhos preocupados com o resultado. Tá? Então, é mais ou menos essa a característica. Lógico, vocês trabalham juntos, mas o que mais você enxerga a respeito do cliente certo de vocês? A sua visão, que é uma visão diferente, né? Cada um tem a sua retina, né? Mas aonde a gente se afasta do mero conceito de cliente ideal, mas se torna aquela pessoa certa, aquela pessoa que além de contratar, é aquela que não só te paga, ok? É aquela que sai dali falando, caramba, eu não sei como te agradecer. Quem é esse cliente certo no caso de vocês lá? No caso, empresários que têm comércios e já tem já recebe muito dinheiro com aluguéis de imóveis, de salas, por exemplo, mas está sendo tributado na pessoa física. Ao mesmo tempo, tem estabelecimentos de restaurante e está tudo sendo tributado na pessoa física e tem a empresa, mas ela não parou para pensar nesse benefício da holding de organizar esse patrimônio, de passar a ser tributado bem menos na pessoa jurídica quando cria a célula operacional dentro do sistema de holding familiar e, consequentemente, vai organizando o patrimônio dessa pessoa, vai fazendo a transferência do patrimônio para os filhos de forma que vai estabelecendo dentro dos acordos, das cláusulas, todas as proteções daquela mãe que tem aquela urgência, uma mulher, tem aquela urgência em fazer essa proteção para o patrimônio, quer ser menos tributada no que ela está sendo atualmente tributada, por ter vários imóveis,
E assim, e ela fica assim sonhando com isso ao ponto de me dizer, eu conheço vários empresários, eu quero trazer todos para a gente fazer uma parceria com vocês, comigo e com o Cláudio. Então, assim, essa é minha cliente certa na prática que eu estou vivendo, que eu nem parei para pensar numa cliente dessa, mas que veio para a gente graças ao time Hold também. E veio exatamente por isso, porque ela quer obter esse tipo Ela quer de esses benefícios. Todos e ela, os às vezes, nem sabe que é possível ter esse benefício, né? Nem sabia. Quando a gente começou a conversar com ela, a primeira coisa que ela falou é: quando você começar a fazer a minha hold, comece pela célula operacional. Porque eu não quero mais ser tributada 27,5% na pessoa física, podendo ser tributada em 11%. Você está falando uma coisa que a gente vive isso direto, sabia, Bartira? No nosso escritório também. Boa parte dos nossos clientes, eles chegam, a gente faz uma abordagem via questão do inventário e tal, mas grande parte deles tem imóveis alugados. E quando eles descobrem que aquilo ali vai gerar um benefício, isso acontece o tempo inteiro. Eles falam assim, não, eu quero que você corra, eu quero que você corra, mas eu quero que você corra lá com a célula operacional. Isso acontece muito, muito, muito. Eu queria aproveitar, eu lembrei agora, os nossos 4 últimos clientes, que inclusive essa, assistiram o Holding Total. Né? Então, eles já vieram preparados, vamos chamar assim, para entender como é que nós vamos fazer. Eles não se sentiram... Eu esquentei para você. Esquentou pra gente. Eles vieram assim, não, eu já vi, eu quero isso. E eles compreendem muito bem o que a gente está fazendo e ficam extremamente satisfeitos com o nosso trabalho. Às vezes a gente fica assim com mais cuidado não, a gente trata os clientes sempre procurando deixar bem claro para eles quais são os riscos que existem, né, de cada uma das soluções, porque não existe nada no direito que você possa dizer, né, não existe alguma coisa no direito que você possa dizer, isto aqui vai dar certo, eu vou ganhar na justiça. Quem fala isso, né, não sabe quem é o juiz, não sabe como um juiz age. Então, a gente sempre procura mostrar, olha, nós estamos implementando dessa forma, aqui tem esse risco, aqui eles normalmente dizem, não, Cláudio, eu já sei de tudo isso. Sei quais são as possibilidades de darem certo, de darem errado, não sei o quê. Vamos adotar esse caminho, porque é isso que eu quero. Boa, então, legal. ele vem preparado. Esse tem sido nossos últimos clientes, os 4 últimos que nos contrataram, foi assim. Já vem quentinho, né? Quentinho. Já vem assistiu sua jornada, assistiu o Holding Total. Não necessariamente ingressou no curso, mas essa pessoa fez assim, mas eu quero fazer a minha hold, vou procurar alguém ali dentro. E ali dentro os diamantes fazendo algumas palestras e o platino também. Aí nisso vai buscando, ela está naquela região na Bahia, então vou procurar ela está perto de mim, vou procurar ela. Entendeu? Boa, muito bom, muito bom. Assim. Pedro, vamos lá. Quem é o seu cliente certo e por que esse cara está te buscando para fazer hold? Cara, assim, tem N forma de responder essa pergunta de forma direta. Aquele cliente que tem lá seus 40 e poucos, 50 e poucos, 60 e poucos anos, às vezes é o filho, às vezes é o pai, a mãe, que quer que a família não passe por aquele problema que ele acabou de descobrir que a família está para passar, que a família, se deixar o caminho seguir, vai passar. Ou seja, provavelmente um inventário. Mais ou menos isso daí. Mas a gente tem outras formas de responder isso daí. Eu acho que 2 delas são muito boas. A primeira delas o cliente certo é aquele cliente que ele entendeu de verdade o problema que ele está hoje. Ele entendeu de verdade o que é que vai acontecer com a família se ele deixar que aquele patrimônio chegue lá no inventário. Seja dilapidado, a palavra é essa mesmo, seja dilapidado no inventário, seja perdido, passe a não gerar mais benefício para a família. Ou seja, o cliente que entendeu a importância. E o outro cliente certo é aquele que ele tem patrimônio, família e amor por essa família. Ou seja, não quer deixar que a família passe pelo inventário, pela perda de patrimônio, às vezes, uma cobrança indevida, enfim, os problemas naturais que a gente vê aqui no judiciário brasileiro. Verdade. E ele já tem pleno conhecimento do porquê que ele quer a hold ou você tem que estimular? Tem que estimular. Dificilmente o cliente vai entender de verdade como funciona o processo de inventário. Ele sabe que é caro, mas ele não sabe o quanto é caro, ele não sabe por que é caro, ele não sabe o tamanho da perda patrimonial que a família vai ter ali. Então você sempre tem que estimular o cliente para ele ir entendendo aquilo ali. Aquele prévio conhecimento, via de regra, pouco que o cliente tem sobre o inventário, é o que vai fazer com que ele desperte o interesse em lhe escutar, em lhe ouvir,
em querer saber um pouco mais. E a partir dali é que você vai alimentando o cliente, você vai fazendo com que o cliente ele vá cumprindo uma jornada, subindo a escadinha do conhecimento lá dentro do processo do inventário. Claro, sempre trazendo conhecimento que ele provoca efeito para o cliente. Não é aquele conhecimento extremamente técnico, específico, que só interessa para quem vai prestar aquele serviço. Ou seja, o conhecimento que ele é superficial, mas ele é um superficial suficiente para um nível que aquela pessoa precisa ter. Boa, boa. Cláudio, para a gente dar um desfecho aqui, na jornada nível ouro, ok? Um conselho que você gostaria de ter recebido, que teria abreviado a tua jornada e que você pode dar para quem está assistindo esse vídeo até agora, que conselho é esse? Era não ficar protelando. Então eu ficava o tempo todo estudando, querendo me aprofundar mais, com o que estava fora do time holding e não do que estava dentro, e não conversando com o pessoal de dentro. Se eu tivesse procurado o pessoal de dentro e conversado com eles mais do que procurado lá fora, eu teria alcançado o nível ouro mais rápido. Boa, boa. E para você, Pedro? Qual o conselho que você gostaria de ter recebido para abreviar, para fazer a sua jornada no nível ouro ter sido mais rápida ainda, mais do que já foi? Porque ele consumiu o curso em um final de semana, não foi? Ele esqueceu desse detalhe, em um final de semana ele consumiu todo o curso. Mas na época era mais fácil, né? Na época era mais simples, que agora inclusive está mais simples ainda. Mais simples ainda. Agora está mais simples ainda. Mas assim, pensando no caminho para encurtar, o passo a passo para encurtar o nível ouro, digamos assim, o caminho das pedras, né? Cara, eu penso que focar na prática. É ser soldado, como você comenta, é seguir o caminho. Porque assim, o passo a passo está ali, o caminho está ali. Você seguindo o caminho que é ensinado dentro do time Hold, até dentro do Auro, na verdade, é assim, não tem como dar errado. Se você seguir aquilo ali, em algum momento vai dar certo. Eu estava até conversando isso com algum colega do time esses dias, já um tempo atrás, que é o caminho que você traça no time Holding, o caminho que você traça no Auro, ele é um caminho que ele não vai pro errado. Ele sempre vai pro certo. Você só tem que seguir aquele caminho até você chegar lá. Somente isso. Boa, boa, boa. E para você, Bartira? Se Exatamente. tivessem de me dito isso antes, para mim seria muito mais fácil. O que você diz para quem está assistindo a gente? É uma mistura do que os dois falaram. Eu acho que seria isso, seguir o passo a passo, não ficar perdendo tempo, buscar ajuda dentro do time mesmo. Na hora que viesse aquele, meu Deus, aquelas aulas de contabilidade me deixou um pouco preocupada, confesso que eu nunca imaginei nisso na minha vida profissional, tá com uma ligação com a área de contabilidade, mas buscar ajuda dentro do time Hold, continuar assistindo as aulas, e assistir principalmente todos os eventos que você e a doutora Elaine promovem, porque esses eventos acabam que aquela pessoa que está um pouco desestimulada, que está um pouco assim preocupada com o que está por vir, aquilo ali dá uma injeção de ânimo e aí você faz contatos ali dentro com as pessoas. Então, acho que seria mais ou menos isso, não desistir, continuar seguindo o passo a passo e buscar ajuda dentro do time, estar sempre nas aulas, assistindo as aulas, seja pelo YouTube, seja já dentro do time Hold. E, obviamente, o Auron, sem comentários, o Auron foi tudo de bom. Para mim, foi excelente ter ingressado no Auron. Sensacional. Pessoal, não tenho palavras para agradecer vocês. Acho que o sentimento que eu tenho é que quem estiver pegando as dicas que foram dadas aqui tem um bom caminho para seguir até o nível ouro, inclusive com atalho, né, dado no final. Então, agradeço demais vocês por estarem aqui. Um prazer encontrar vocês pessoalmente, né, que nosso curso é online, a gente só se encontra online. Há alguns anos se encontrando online toda semana, algumas vezes mais de uma vez por semana, né? Muitas vezes mais de uma vez por semana, e a gente está se encontrando sempre, mas pessoalmente com o Pedro foi a primeira vez. Cláudio e Bartira já tinha encontrado 2 vezes em Miami. Isso? Bartira foi 2, Bartira uma vez, Cláudio foi 2, né? Isso. Em Miami já tinha encontrado os 2 lá, mas aqui no Rio, na cidade maravilhosa, a primeira vez. É um prazer enorme. Na nossa terra, não? Ter vocês aqui. Pessoal, um beijo no seu coração, fique com Deus, te encontro na próxima.